uma vez um Benedito. Nasci em São Paulo, na capital, no bairro chamado Ipiranga, na zona sul da cidade. Fiquei pouco tempo nesse bairro. Tenho 2 irmãos, um ano mais velho do que eu, outro 10 anos mais velho. Minha mãe, separada, criou os 3 filhos sozinha. Morei a maior parte da minha vida no bairro chamado Bela Vista, Bexiga, na capital de São Paulo. Como foi um processo de separação enquanto eu ainda era criança em São Paulo, uma parte da minha vida eu tive que sair de São Paulo, até porque minha mãe sozinha trabalhava, não tinha com quem deixar eu e meus irmãos, nossos avós haviam morrido. Eu, junto com um irmão um ano mais velho do que eu, fomos morar no interior de São Paulo, num colégio de padres, em Aparecida do Norte. Mas, antes desse colégio, em Aparecida do Norte, nós ficamos em outro colégio também, interno, os 3 irmãos. Eu deveria ter em torno de 7 anos de idade, um outro irmão com 8 anos e o outro 10 anos, 18 anos. Os 3 do mesmo colégio. Foi onde basicamente iniciou o processo mais forte de formação de personalidade, forma de ser e tudo mais. Eu acho que eu fiquei em torno de 2 anos nesse colégio. Meu irmão um ano mais velho também e o 10 anos mais velho ficou um tempo mais. Depois desse colégio, nós fomos, eu e meu irmão, um ano mais velho, para Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, e enquanto meu irmão mais velho continuou no outro colégio. Ficamos, acho que, mais 2 anos em Aparecida do Norte, até 1968, final de 1968, e aí voltamos para São Paulo para ficar com minha mãe. Em 1970, eu com 13 anos de idade comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego numa empresa que a minha mãe tinha o patrão dela como diretor. Ele era diretor financeiro, uma multinacional belga. E eu e meus 2 irmãos trabalhamos os 3 na mesma empresa. Eu era office boy. Eu basicamente, e antes de começar a trabalhar, ia de casa para a escola e da escola para casa. Se eu atravessasse a rua, eu me perderia. Estava sempre acostumado com o mesmo caminho. Mas tive que descobrir São Paulo e as regiões em torno da cidade. Foi muito difícil. Eu era office boy e tinha um volume muito grande de correspondência para entregar e eu não conhecia aquela cidade em 1970. Enfim. Algum tempo depois, em 1976, já com 18 anos, eu prestei meu primeiro concurso público para funcionalismo em São Paulo, na Secretaria da Saúde. Tornei funcionário público e fiquei um ano nessa Secretaria de Saúde. Desisti da secretaria, pedi exoneração porque achava que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu já estava cursando o colégio e voltei para a iniciativa privada para trabalhar como calculista em empresas financeiras. Fiquei mais 2 anos, estava terminando o colégio, resolvi voltar para a iniciativa pública, prestei outro concurso público, dessa vez para o INSS, me tornei funcionário federal, agente administrativo. Fiquei 2 anos e meio, não era o que eu queria, também de novo pedi exoneração e comecei a trabalhar na área de informática. Eu já havia me formado, já havia terminado o colégio, já havia entrado na faculdade, um curso de administração de empresas em 1980. Fiz um curso de quase um ano de programação de computadores. Terminei o curso, prestei teste numa empresa privada e comecei a trabalhar como programador e implantador de sistemas em 1982. Durante quase 20 anos da minha vida eu trabalhei na área de processamento de dados, consultoria, como programador, implantador, depois programador analista, depois analista de sistemas, supervisor de CPD
e analista de suporte também, até quase o final da década de 1990, quando eu resolvi abandonar a profissão. Eu já havia cursado 2 anos de administração, havia parado, havia começado um curso de Direito na PUC de São Paulo, cursei 4 anos, parei também, e aí eu resolvi parar, trabalhar com informática, com sistemas, resolvi cuidar da minha vida, trabalhar para mim apenas, porque antes trabalhava, todos nós irmãos entregávamos o dinheiro, todos os 3 para minha mãe faleceu, meus irmãos se casaram, e então eu fiquei sozinho e falei, bom, agora eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Então abandonei sistemas, abandonei a escola, cortei todos os vínculos que eu tinha, bem dizer, com aquela vida que havia tido desde 1970, família, tudo mais, morava sozinho já, e fui colher café em Minas Gerais. Foi maravilhosa a vida que eu tive, foi uma grande decisão, porque pela primeira vez depois de quase 40 anos de vida, me vi livre de São Paulo, uma outra vida completamente diferente, fora das pressões da vida de supervisão, tratando com gerentes, com direção, com donos de empresa, sob forte pressão. Por conta dessa forte pressão, durante quase 20 anos eu tive um problema de úlcera nervosa no duodeno e tive várias hemorragias. Levou 20 anos para eu controlar meu organismo e saber dar conta disso. E aí em Minas Gerais eu fui feliz colhendo café. Mas durou pouco a aventura, colhendo café, porque numa mesma tarde encontrei 2 cobras no cafezal, não podia ficar com aquilo. Fui convidado por um amigo para cuidar de uma empresa, uma lan house, que fiquei um bom tempo, um tempinho, uns 2 anos, até que fui convidado por outro amigo para trabalhar no Rio de Janeiro, em Teresópolis, numa empresa de informática também, e fiquei em Teresópolis durante 1 ano e meio, quase 2 anos. A empresa não deu certo, eu voltei para Minas Gerais, fiquei mais um tempo trabalhando lá na lan house, depois achei que a minha vida estava muito parada, eu resolvi voltar a estudar em 2013. Aí escolhi um lugar, queria Juiz de Fora, que é uma cidade que ficava próxima de São Paulo e Rio de Janeiro ao mesmo tempo, mas não tinha o curso que eu queria o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é uma cidade que eu achei que era muito perigosa, eu achei que precisaria de um lugar mais seguro e finalmente escolhi a Bahia. Daí eu vim para cá, comecei a fazer um curso de estudo de gênero, diversidade, fiz 1 ano e meio, não gostei, fiz gestão pública, terminei gestão pública, achava que tinha gás ainda, imediatamente ao término do curso de gestão já engatei um curso de bacharelado de artes, estou fazendo um curso e ao mesmo tempo que eu faço um curso de extensão em fotojornalismo. A fotografia para mim começou basicamente em 2007, eu tinha uma namorada e aí eu comprei o equipamento dela, que ela comprou um equipamento melhor, e eu comecei a fotografar em Minas Gerais, mas eram fotografias inconsistentes porque eu não havia feito nenhum curso anteriormente, então de vez em quando eu pegava o equipamento, saía para fotografar, mas sem maiores compromissos. Quando eu me mudei para a Bahia, já com outro equipamento, eu fiz 1, 2, 3 cursos e aí comecei a aprimorar a qualidade fotográfica. Até que surgiu na minha vida o LabFoto, que faz parte da FACOM, Faculdade de Comunicações da UFBA, que tem esse curso de extensão, fotojornalismo, que dura 2 anos, e a partir daí sim eu pude complementar da vida efetivamente aquilo que eu registrava com maior qualidade, através de pesquisa, através de leitura, através de uma prática constante da fotografia, e isso permitiu que eu melhorasse consideravelmente a qualidade dos registros que eu faço, embora hoje eu ainda não esteja feliz com eles. Eu não gosto de colocar limites nos meus registros fotográficos, de tal forma que eu gosto de fotografar a natureza, eu gosto de fotografar pessoas, eu gosto de fotografar basicamente aquilo que as pessoas pouco fotografam.
Eu não gosto de selfie, por exemplo. Teve uma fase na minha vida que eu fotografava flores ou animais. Não gosto de fotografar mais flores nem animais. Efetivamente, às vezes eu até fotografo conforme o caso, esses elementos, mas sem o compromisso de que eles sejam constantes, que eles tenham um compromisso forte nos meus registros. Eu gosto de fotografar, em especial, cenas mais dramáticas, de tal forma que eu tenho um projeto que eu comecei já há cerca de 3 anos, 3, 4 anos, que é um projeto voltado para arte tumular. Quando eu comecei a fotografar esse projeto aqui no Campo Santo, eu me identifiquei muito com as imagens tumulares que tem lá. Fotografei uma, duas, algumas vezes, fiquei satisfeito e aí pensei, como eu vou às vezes em São Paulo e às vezes eu vou para o Rio de Janeiro, o que eu poderia registrar em São Paulo, que tem cemitérios maravilhosos com artes tumulares igualmente maravilhosas, a exemplo de Brecheret, que tem muitas dessas obras no Cemitério da Consolação, no Cemitério do Araçá, inclusive na Pinacoteca de São Paulo. E aí eu fui para São Paulo, fotografei também o Cemitério da Consolação. Falei, já que eu fotografei o Cemitério da Consolação, por que também não fazer o Rio de Janeiro, onde eu vou de vez em quando, pelo menos uma vez por ano. Fui para o Rio de Janeiro e fotografei também o cemitério no Rio de Janeiro. Aí eu percebi que existiam imagens daqui do cemitério do Campo Santo que se repetiam em São Paulo, que se repetiam no Rio de Janeiro. E, sobretudo, tinha um detalhe que me chamou muito a atenção. As imagens tumulares, arte tumulares, tem uma característica que meus olhos perceberam, que normalmente eles identificam ou anjos ou as mulheres de forma trágica, no caso das mulheres, de forma trágica, chorando os seus companheiros, os seus filhos ou as pessoas amadas, né? Isso me chamou a atenção porque existe em comum em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia. Tem também uma viagem marcada para Recife, também para registrar no cemitério de Recife essas mesmas características. Então isso me chamou o pranto feminino nas tragédias das mortes, que são um elemento tão importante, tão impactante na vida da gente, mas que ao mesmo tempo é tabu para algumas pessoas, porque elas têm uma certa dificuldade em trabalhar a morte, como se esse não fosse um elemento natural na nossa vida. Então eu gosto de fotografar tudo, mas eu tenho um olhar que eu prefiro trabalhar sempre o trágico, embora nem sempre as minhas fotos sejam retratem esse trágico. A natureza das drags é especialmente dramática, não só no Brasil, como também no Nordeste. E eu percebi através de reportagens que o Brasil é um dos países onde a violência, tanto contra a mulher como também contra as drags, aumentado em muito. Eu havia já fotografado alguma coisa, muito pouca, no ano passado, mas nunca havia tido essa oportunidade que eu tive recentemente de pegar sozinho um trabalho que pudesse fotografar as drags, que elas são muito mais do que... São artistas, são pessoas que têm uma vida para além das drags e que tem esse risco, especialmente aqui no Nordeste, porque, se eu não me engano, é o local no Brasil, é a região no Brasil onde se mais comete crimes contra essas pessoas, né? Então, foi uma oportunidade muito grande que eu não havia tido no passado e que aconteceu, e eu agradeço muito por isso. É um sentimento que não tem uma grande duração, ele é rápido na minha vida, porque eu olho a fotografia, às vezes enquanto eu estou registrando, naquele momento ela me satisfaz ou não, mas pela câmera a gente não consegue capturar os detalhes. Depois, quando eu vou para casa, às vezes eu fico muito entusiasmado no primeiro olhar. Daí eu faço a seleção, faço a edição das fotos
Depois, quando a foto está editada, aquela foto que eu tive um entusiasmo muito grande, eu olho para ela e percebo que não era aquilo que realmente havia me trazido aquela emoção inicial. Eu não fico contente e aí digo para mim mesmo que eu preciso de outra oportunidade porque eu errei muito. Em geral, os registros que eu faço, muitos deles me entusiasmam no primeiro momento, mas depois me deixam frustrado, porque eu sei que existe sempre a possibilidade de melhorar aquilo que a gente faz. Então eu nunca estou satisfeito no final das contas com o serviço que eu faço, porque no segundo, no terceiro olhar, eu acabo encontrando um número infinito de defeitos que acabam me deixando insatisfeito, triste e pronto para refazer aqueles registros, melhorar a qualidade deles. Como é que você gostaria que terminasse a sua história?